Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Então vamos para a parte 2, aula 2, do assunto de protocolo de acesso múltiplo. Né? Terminamos vendo o slot de Aloha e questões de eficiência do slot da Aloha, de throughput do slot da Aloha. Né? Então, dando continuidade, vamos ver agora o CSMA. Vimos que tanto o Aloha puro quanto o slot da Aloha tem eficiências muito limitadas e que para uma comunicação com alta taxa de transmissão, esses tipos de protocolo não são viáveis. Né? Então você tem que partir para um outro tipo de protocolo, como o CSMA. Né? O CSMA ele é Carrier Sense Multiple Access, né? Protocolo de acesso múltiplo sensível à portadora. E essa é a grande ideia, essa é o grande diferencial do CSMA. É ele escutar o meio de uma forma coloquial, falando de uma forma coloquial, ou seja, ele sendo sensível à portadora. Ok? Então, o que vai acontecer? Ele sendo sensível à portadora, ele pode escolher, a estação pode escolher como ela vai transmitir, se ela vai transmitir ou não, se o meio estiver ocupado. Né? Então, se o meio estiver ocupado, na realidade, a decisão mais inteligente é adiar a transmissão. Né? Então, essa é a ideia do CSMA. Né? Escutar o meio, se o meio estiver ocupado, tem duas possibilidades: ou houve uma colisão ou alguém está transmitindo com sucesso. Nessas duas situações, é melhor adiar a transmissão, para não atrapalhar uma transmissão já em curso. Né? Gerar colisão com uma transmissão já em curso. Ok? O CSMA ele pode ser, por exemplo, um persistente. Né? O que significa um persistente? Ele é CSMA. Então, antes de transmitir, ele vai fazer detecção de portadora. Né? Se ele verificar que há uma portadora, ele adia a transmissão, ou seja, se o meio estiver ocupado, ele adia a transmissão. Mas se o meio estiver livre, ele vai transmitir com probabilidade 100%. Né? Então, olha, antes de transmitir, a estação verifica a presença do sinal no meio. Ela é CSMA. Se estiver ocupado, ele espera até que fique ocioso, fique livre. E aí sim ele transmite com uma probabilidade de 100%. Por quê? Porque ele é um persistente. Esse é de 100%. Se ocorrer colisão, espera um tempo aleatório e tenta novamente. Tá? O retardo de propagação afeta o desempenho. Por quê? Imagina o seguinte: uma estação ela pode detectar portadora, não escutar nada no meio e, mesmo assim, o meio acontecer de um meio estar ocupado. Por quê? Porque uma outra estação distante dela antes já tinha escutado o meio estava ocioso e ela transmitiu. Só que esse sinal ainda não chegou no novo transmissor. Então esse sinal está viajando na rede e ainda não chegou efetivamente no novo transmissor. Então, erroneamente, esse novo transmissor acha que a rede está livre, mas ela não está livre. Apenas a transmissão de uma outra estação ainda não chegou nele fisicamente. Né? É óbvio que isso é muito rápido, né? 70% da velocidade da luz em cabos, se for atmosfera e fibra, 100% da velocidade da luz, mas não é instantâneo. Então,
não é? Pode ser que erroneamente uma estação interprete que o meio está livre, mas não está. Uma outra estação já transmitiu, mas esse sinal ainda não chegou nesse novo transmissor. Por isso que o retardo de propagação afeta o desempenho, causa colisões. Tá certo? Mesmo se o retardo de propagação fosse zero, uma situação hipotética, ainda assim haveria colisões porque duas estações poderiam simultaneamente escutar o meio, interpretar que ele está livre e as duas transmitirem ao mesmo tempo. Ok? Existe o CSMA não persistente. O que significa isso? Primeiro, ele é CSMA, ele escuta o meio antes de transmitir, né? Se estiver livre, então ele transmite. Caso contrário, a estação não fica continuamente escutando o meio. Então, anteriormente, aqui, olha, no persistente, ele é persistente. Então, se o meio estiver ocupado, ele fica ali o tempo inteiro escutando o meio. Nesse caso do persistente, quando estiver livre, ele vai transmitir. Aqui ele é não persistente, ele é CSMA, ele escuta o meio, mas ele é não persistente. Então, ele não fica, se estiver ocupado, ele não fica o tempo inteiro escutando a rede. É como se ele afastasse e voltasse a escutar posteriormente. Então, primeiro, ele é CSMA, ele escuta o meio. E segundo, ele é não persistente. Então, se estiver ocupado, ele se afasta, espera um tempo para depois efetivamente escutar o meio novamente. Tá? Sempre lembrando que isso é feito na placa de rede. Isso é um controle feito na placa de rede. Tá certo? Para saber essa detecção de portadora, né? E como é que pode ser feita essa detecção de portadora, né? Eu simplesmente verifico se tem sinal no meio ou se não tem sinal no meio, ok? Antes de transmitir. Tem o CSMA, existe o CSMA P persistente, né? Onde o persistente é um caso especial do P persistente, onde o P é igual a 1. Né? Então, nesse caso do CSMA P persistente, a estação escuta o meio. Escuta o meio porque ela é CSMA e sempre vai escutar o meio. Se estiver desocupado, a estação terá uma probabilidade P de transmitir. Então, imagine que seja um CSMA 0,6 persistente. Tá? Então, a estação escuta o meio. Se estiver desocupado, no momento que estiver desocupado, porque ele é persistente, ela vai ficar escutando o tempo inteiro. Então, no momento que ficar desocupado, a estação tem uma probabilidade de 60% de transmitir e de 40% de adiar a transmissão. Né? Por quê? Porque isso protege a rede em caso de sobrecarga. Tá? E esse processo vai se repetir até que a estação transmita ou até que outra estação se apodere do canal. Depois nós vamos discutir isso aí melhor. Então, de uma forma gráfica, né? De uma forma gráfica. Ali nós verificamos, primeiro, no eixo X é espacial, são as estações A, B, C, D, B em amarelo, D em vermelho, né? E no eixo Y o tempo, né? O tempo ocorrendo. Né? Então ali, naquele caso desse gráfico, a estação B, no instante T0, detecta portadora. Por quê? Porque ela é CSMA. Ela verifica que não há sinal no meio, então ela transmite. Essa transmissão de B vai para todas as estações da rede. Lembra que a gente está tratando rede local agora. Né? Então, LANs. Então, essa estação B detecta a portadora, o meio está livre, ela vai e transmite no instante T0. Este sinal de B viaja na rede para todas as estações
Então, viaja para A, viaja para C, viaja para D. No instante T1, um pouco depois de T0, a estação D detecta a portadora e interpreta que o meio está livre, porque ela não detecta sinal algum. Mas ela não detecta sinal algum não é porque o meio está livre, mas sim porque o sinal de B ainda não chegou em D. Ele está viajando pela rede, ainda não chegou em D. Então a estação D erroneamente interpreta que o meio está livre e ela transmite, ok? Ela é CSMA, ela transmite. Então o sinal de D vai percorrer a rede, vai viajar pela rede. E aí você vai ter colisão representada aí por essa região quadriculada. O sinal de B em amarelo, o sinal de D em vermelho, a colisão representada pelo quadriculado. Ok? E aqui nós verificamos um problema. Por quê? Uma vez que houve a colisão, as transmissões tanto de B quanto de D continuam até que o meio fique livre. Então, mesmo havendo colisão, B e D continuam transmitindo até o final do seu pacote de dados. Uma melhoria que pode ser feita no CSMA, né, é a questão de se detectar colisão. Né? Então, partimos para o CSMA-CD. Então, é Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Então, o CD é de detecção de colisão. Então, primeiro, o protocolo CSMA-CD detecta a portadora? Sim, ele detecta a portadora. Aquelas mesmas considerações. Se estiver livre, transmite. Se estiver ocupado, ele pode ser persistente, pode ser não persistente. Aquela mesma questão. Tá? Só que, adicionalmente, ele detecta colisão. Ok? Detecta colisão. E como é que isso pode ser feito? Para se detectar colisão, a placa de rede ela transmite e escuta o canal ao mesmo tempo. Se o que ela transmite e escuta é o mesmo sinal, né, é um indício de que não houve colisão. Então, se o que ela transmite e escuta ao mesmo tempo for o mesmo sinal, é um indício de que não houve colisão. Agora, se o que ela transmite e o que ela escuta é diferente, é porque houve colisão. Alguém transmitiu junto com ela e atrapalhou o sinal. Né? Houve uma colisão de sinais ali, de dados modulados em sinais. Ok? Então, se duas estações escutarem o sinal desocupado e começarem a transmitir, ambas poderão detectar a colisão, se isso for possível, quase de imediato. Em vez de terminar a transmissão que já está adulterada, as estações vão interromper a transmissão, ou seja, elas vão ganhar tempo. No momento que elas verificarem que há colisão, elas param de transmitir. E isso economiza tempo. Economizar tempo em rede é aumentar eficiência, aumentar a taxa de transmissão. Então, o CSMA-CD, a interrupção dessa transmissão já adulterada, economiza
tempo e largura de banda, aumentando assim o throughput, ou seja, a eficiência da rede, a taxa de transmissão da rede. Né? Ali a gente coloca que o CSMA-CD é a base da Ethernet. Então, o protocolo Ethernet I3E802.3, o protocolo que gerencia o acesso ao meio da Ethernet é o CSMA-CD. Esse protocolo caracteriza-se por 3 estados: transmissão, disputa pelo canal e inatividade. Né? O que é o momento de inatividade? Quando ninguém está transmitindo na rede, ela está ociosa. Né? O que é o momento de disputa pelo canal? A estação A escuta a rede, acha que está livre, vai e transmite. Mas a rede não estava livre. A estação B já tinha transmitido. Então, a colisão, as duas detectam rapidamente a colisão e param de transmitir. Uma outra estação C detecta que o meio está livre, vai e transmite. Uma outra estação D, né, o sinal ainda não chegou em D, uma outra estação D vai e detecta a portadora, erroneamente interpreta que o meio está livre e transmite. Gera colisão, as duas detectando a colisão imediatamente param de transmitir. Uma outra estação escuta o meio, vê que está livre, transmite. Esse sinal chega na estação mais distante de E. A partir desse momento, ninguém vai mais interferir com a transmissão de E. E E vai poder se apoderou do canal, ou seja, ela estará no estado de transmissão. O estado anterior, que eu disse, que são as estações transmitindo, detectando colisão e abortando transmissão, é o período de disputa. O período de transmissão é quando a estação tem certeza que não haverá mais colisão. Tá? É importante salientar que isso é feito pacote a pacote, quadro a quadro. Então, todo esse processo de transmissão, de inatividade, de disputa pelo canal acontece para cada pacote, porque senão uma estação iria entrar em todo esse processo, se apoderar do canal e transmitir sem parar, né? E não é essa a ideia. Então a ideia é que haja realmente uma disputa pelo canal, né? Então isso é feito para cada pacote que cada placa de rede tem a transmitir, ok? Apoderar do canal significa que as outras estações sabem da transmissão e não mais interferem. O CSMA-CD, né, é uma analogia que nós fazemos com uma conversa educada, né? Ou seja, quando você detecta que alguém está falando junto com você, você para de falar, né, e deixa a outra pessoa falar. Né? Então as pessoas não falam ao mesmo tempo. Por isso que é uma conversa educada. Né? Então, temos a detecção de portador e a detecção de colisão. Ok? De uma forma gráfica, né, o CSMA-CD está aí representado. É o mesmo desenho de aqui de trás. Só que, uma vez detectada a colisão, as estações param de transmitir, economizam tempo. Vejam o tempo gasto nesse esquema e o tempo muito menor gasto nesse esquema. Né? Então aqui, veja bem, no instante T0, a estação B detecta portadora, o meio está livre, ela transmite, o pacote dela em amarelo vai para todas as estações. A estação D, né, no instante T1, depois de T0, interpreta erroneamente que o meio está livre, né? O pacote de B ainda não chegou em C, e D vai transmitir. Vai haver colisão no quadriculado, mas rapidamente B e D vão detectar que houve colisão, as duas vão parar de transmitir
e a rede vai ficar ociosa num tempo mais rápido, né? Vai ser economizado tempo que houve colisão. Okay? Aqui vale lembrar a questão do tempo de propagação, né? Que é o tempo que duas estações levam para perceberem uma colisão. É o tempo que leva para o pacote sair de A e chegar em B. Né? Então nós dizemos que para uma estação se apoderar do canal, deve-se transcorrer um tempo 2T, onde T é o tempo de propagações entre as estações mais distantes da rede. Então, para você ter certeza que não houve colisão, tem que ser 2T, onde T é o tempo de propagação entre as estações mais distantes da rede. E por que 2T? 1T para o pacote sair de A e quase chegar em B. E um outro T para que uma possível colisão seja detectada em A. Então, um tempo para o sinal sair de A e chegar em B, e outro T para uma possível colisão sair de quase B, né, muito próximo de B, e chegar em A. Okay? Vemos aí que o CSMA-CD ele é half duplex, né? Uma estação não transmite e recebe quadros ao mesmo tempo. A lógica de recepção está detectando colisões durante cada transmissão. Só que a Ethernet em si ela é full duplex. Né? Isso é feito pelos ativos de redes, é emulado pelos equipamentos de rede. Ok? Então aqui a gente termina essa segunda parte da aula de protocolo de acesso múltiplo.